Bom, e a PEC Fura-Teto foi promulgada nesta quarta-feira pelo Congresso e logo em seguida pelo Senado. Pela Câmara e logo em seguida pelo Senado. A repórter Luciana Verdolim tem as informações. Oi, Luciana, bom dia para você, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que foi o processo da tramitação dessa PEC. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Ora, foram 2 dias de intensas negociações. O primeiro turno na Câmara foi votado na terça-feira. Só ontem foi votado em segundo turno. O placar foi o mesmo placar nos 2 turnos. Uma vantagem bastante significativa na avaliação de aliados do presidente eleito. Mas ficou aquele gostinho sempre de quero mais. Apesar de ter garantido aí quase 150, quase 200 bilhões de reais extra-teto para cumprir promessas de campanha no ano que vem, o governo eleito queria um prazo maior de vigência dessas propostas, dessa possibilidade de gastos além do teto. Pediu 4 anos, o Senado Federal aprovou inicialmente 2 e a Câmara dos Deputados reverteu, deixou em apenas 1 ano, que foi considerado uma derrota para o governo eleito. O Senado Federal, depois de aprovação em 2 turnos na Câmara, também confirmou os acordos que foram fechados pelo grupo de Lira com lideranças no Congresso Nacional. Além dessa divisão, nessa diferença no prazo de validade da proposta de emenda à Constituição, houve alterações também nas chamadas emendas de relator, que entrou na negociação para garantir a aprovação da proposta. Como as emendas de relator foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, deputados combinaram entre si de dividir os valores que chegavam a 20 bilhões de reais entre as emendas individuais impositivas, tanto para a Câmara quanto para o Senado, e também metade desse valor, quase 9,7 bilhões de reais, vão ser destinadas ao Executivo, as chamadas RP2, para que o governo eleito possa indicar ministérios, obras que serão beneficiados com esses recursos. Agora, para o ano que vem, deputados e senadores terão 20 bilhões de reais em emendas parlamentares, um valor bastante significativo. Toda essa negociação, Kalina, envolveu também liberação de cargos, garantia, tentativa de garantia com o governo eleito de que eles terão participação no governo a partir do ano que vem. Houve propostas aí dentro do grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro, PL e Republicano, houve dissidências. Os 2 partidos, eles recomendaram voto contra a proposta de emenda à Constituição. Dentro do partido do presidente Jair Bolsonaro, cerca de 10 parlamentares votaram a favor, o que desagradou a direção da legenda. Apenas o Novo recomendou o voto contrário e todos os integrantes votaram realmente contra a PEC Fura-Teto. Obrigada, Verdolim, pelas informações. Bom, para a gente repercutir a aprovação dessa PEC Fura-Teto, recebemos agora o deputado federal pelo Novo de Santa Catarina, Gilson Marques. Oi, deputado, bom dia, seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre uma satisfação conversar com vocês. Imagina, a satisfação é toda nossa. Bom, deputado, vimos aí as informações de Verdolim. O partido do senhor teve a orientação de votar contrário à PEC Fura-Teto. Inclusive, eu dei uma pesquisada e vi que o senhor votou ali em primeiro turno, pelo menos, contra a PEC. Eu gostaria de saber, deputado, a sua opinião a respeito dessa proposta. Qual seria a melhor alternativa, então, que o senhor sugere para investir em programas sociais, que a gente sabe que o Brasil tem uma grande deficiência nesse sentido, sem furar o teto de gastos? Essa é uma boa pergunta e, infelizmente, ela nunca está na pauta. A solução é fazer 2 coisas. Primeiro, reduzir custo, reduzir despesa, reduzir o tamanho do Estado. É inacreditável que nesses 2 dias foram votados, por exemplo, 11 projetos de lei em regime de urgência, dando reajuste e aumento para a alta categoria do serviço público, inclusive dos próprios parlamentares. E a segunda forma de resolver esse problema é desindexar verbas que o próprio governo, o próprio parlamento obriga a gestão a enviar para determinadas áreas. Por exemplo, um percentual X é obrigatório ser enviado para educação, inclusive nos municípios. Aquele município que, por exemplo, em tempos de pandemia não teve aula,
teve que mandar gastar de qualquer jeito, por isso que teve escola que pintou 3 vezes a escola, comprou R$1 milhão em apostila em dezembro sem poder usar. Então o que a gente precisa é apertar o cinto, reduzir gasto, reduzir despesa. Não faz sentido nós forçarmos o trabalhador a trabalhar quase 5 meses para sustentar uma classe política, sustentar o Estado e a cada nova dificuldade dizer que não é reduzir essa despesa, não é reduzir a tributação, e sim fazer o contrário, cobrar a mais para devolver uma pequena migalha. Agora, deputado, um dos pontos do texto aprovado diz respeito à divisão das emendas de relator, né? É importante a gente lembrar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional o orçamento secreto. O que muda, então, a partir de agora com essa divisão dos quase 20 bilhões de reais? O parlamento costuma encontrar soluções rápidas quando está em prejuízo. Quando o benefício é próprio ou quando corre risco a sua reeleição, rapidamente se encontra alguma solução. Então, o que aconteceu? O STF disse que o orçamento secreto era inconstitucional, era o que estava operando agora. Mais do que rapidamente, se transformou aquele orçamento secreto, RP9, em 2 outras coisas. A primeira, dividir uma parte, mais ou menos metade, de emendas que eram do orçamento secreto para emendas individuais, ou seja, uma parte desses recursos vai ser transferidos para senadores e deputados indicarem para suas bases. Os senadores individualmente vão ter uma parcela um pouco maior, e uma outra parte do que era orçamento secreto agora vai ficar para o relator e para o governo fazer as suas indicações. Nessa pequena parte, basicamente, muda praticamente só o nome para RP2 ao invés de RP9. Ou seja, né, para a população mais leiga, dá para considerar que nada mudou? Na verdade, pouco mudou. O interessante é que não tem solução fácil, porque é muito ruim esse círculo vicioso do parlamentar ter direito a emendas parlamentares, porque a população privilegia esses parlamentares com voto. Foi ele que fez a rua do bairro, foi ele que fez a pista de skate, foi ele que mandou dinheiro para o hipismo. E ele sempre é reeleito. E geralmente esses que são reeleitos não necessariamente são os bons parlamentares. São aqueles que querem cada vez mais sangrar o dinheiro do pagador de impostos para agradar a população, e é uma pequena parte, para se reeleger. Está. Mas ainda assim gostaria que o senhor justificasse o seu voto para a gente. A perspectiva que é vista é sempre errada. É sempre visto a perspectiva de quem recebe. Eu gostaria muito que todo mundo recebesse muito, eu gostaria muito que todo mundo fosse rico. O problema é dizer quem paga. É dizer que você vai ser obrigado a pagar. E nesse caso, a população está pagando para um serviço que recebe pouco e, na maioria das vezes, é a causa dos grandes problemas do Brasil. Se você for ver todos os noticiários, o problema do Brasil ele é causado pelo serviço público. No serviço público que eu digo o Estado, não o servidor público, porque nós temos servidores públicos muito bons, que eles também são vítimas desse sistema. Mas a grande verdade é que o Estado, ele consome 40% de toda a riqueza produzida do país, de todos os trabalhadores. E se você ver os problemas da população, é porque o STF briga com o executivo briga com o legislativo, porque a lei fez isso, que é uma burocracia, porque é um custo, porque é uma taxa, porque é uma despesa, porque não consegue fazer isso, porque não tem segurança jurídica, todos os problemas gerados pelo Estado. Você aumentar o custo do próprio Estado, você está aumentando o problema e definhando a população, infelizmente. Então, nós precisamos chegar ao poder e diminuir o poder, diminuir os recursos, diminuir as atribuições, porque isso significa dar mais liberdade para as pessoas e que o dinheiro fique no bolso dela. Pergunta a você, que trabalha todo dia, quanto você está disposto a pagar para o Estado? Quanto você está disposto a pagar para os políticos? Eles merecem aumentar o salário deles? Você pagaria voluntariamente um aumento a eles?
O quanto eles estão dando de retorno para você? Então, sob a perspectiva do pagador de imposto, do consumidor do serviço do produto e da entrega em que os políticos e os servidores públicos do alto escalão estão dando, não há justificativa nenhuma para esse aumento. Tá certo, conversamos então com o deputado federal do Novo de Santa Catarina, Gilson Marques, deputado federal reeleito por mais 4 anos. Obrigada, deputado, pela entrevista. Excelente dia para o senhor.